Bom, pessoal, vamos aprender um pouquinho sobre um número irracional bem famoso na história da matemática, na história da arte, na história da humanidade de um modo geral. Já ouviram falar no número áureo, ou número de ouro, ou divina proporção, ou razão áurea? Se você nunca ouviu falar, vale muito a pena fazer uma pesquisa e descobrir os mistérios sobre esse número. Esse número ele está presente em coisas da natureza, para você ter uma ideia, na maneira como os galhos das árvores são distribuídos, seguem uma sequência super famosa, que é a sequência de Fibonacci, que a gente falou inclusive na aula lá de sequências. Eu inclusive construí essa espiral aqui, chamada espiral de ouro ou espiral de Fibonacci. O número de ouro, ele é um número irracional. A gente vai descobrir quanto é que ele vale aqui, eu vou demonstrar. Já caiu em vestibulares, vale muito a pena saber. Ele está presente nas construções de pirâmides do Egito, está presente na construção da Catedral de Notre-Dame, em Paris, está presente na construção do Parthenon, na Grécia. Aparece até em moléculas do DNA. Na química aparece em compostos também. Na música aparece também de uma maneira muito interessante. Para você ter uma ideia, aparece na quinta e na nona sinfonia de Beethoven, a Divina Proporção. Então é um número que estudiosos revelam que figuras com essas proporções nos remetem a uma sensação de beleza e harmonia. Inclusive pessoas que têm proporções áureas na sua formação no rosto são consideradas pelos estudiosos como as mais belas. Então no nosso corpo humano também a proporção áurea está muito presente na construção dos ossos, não só dos humanos, mas outros animais também. Então é uma coisa incrível, está presente em animais, por exemplo, tem um animal que tem uma concha, um náutilus, ele também está presente. Na quantidade de abelhas, por exemplo, abelhas fêmeas e machos têm essa razão. Enfim, é uma coisa incrível que a gente vai descobrindo cada dia mais a presença desse número. Hoje, por exemplo, grandes empresas usam nas suas logos a proporção áurea, também nos seus sites, para que isso cause uma sensação de conforto e harmonia e talvez um interesse até pela compra. Bom, então deixa eu falar um pouco sobre ele, contei um pouco da história, mas é bem interessante. Você pode procurar, inclusive, mais coisas sobre a proporção áurea. A Leonardo da Vinci, por exemplo, usava muito nas suas pinturas, Michelangelo também, Rafael, Salvador Dalí, talvez uma pintura, um desenho muito famoso do homem vitruviano de Da Vinci. Ele mostra um homem que parece que está no formato de um pentágono, os pontos extremos. O pentágono é a figura geométrica repleta da proporção áurea, tá bom? Até o modelo do nosso cartão de crédito, um cartão de crédito, o retângulo é um retângulo áureo. Agora, o que é isso? O que é a proporção áurea? De onde vem? Veja só. Aqui tem um segmento AB e eu coloquei um ponto C dividindo esse segmento em duas partes, que não são iguais, tá? Esse pedacinho A, ele é maior do que o pedacinho B. E essa proporção áurea, ela acontece da seguinte maneira. A razão entre os segmentos A e B, ela é igual à razão entre o segmento inteiro, A mais B, e o maior deles dois, A. Quer dizer, se você dividir essa parte pela menor, vai dar o mesmo resultado de a parte inteira pela maior das duas. Isso vai dar um valor fixo, constante, é um número irracional. A gente vai descobrir, inclusive, quanto é que ele vale. Então, o que eu quero, esse número é representado pela letra grega φ. E aí a gente vai descobrir quanto é que ele vale. Então, eu quero descobrir quanto vale A sobre B. Tá? Vou fazer um cálculo aqui, mostrar uma equação. E aí você vai entender quanto é que ele vale. Pode ser que você precise de uma questão, de uma informação dessa em problemas super contextualizados. Mas eu acabei falando um pouquinho sobre essa divina proporção. Por exemplo, nas pessoas de um modo geral, se você dividir só a altura da cabeça até o chão pela distância do umbigo até o chão, vai dar esse mesmo valor. Faz o teste.
Bom, então esse número aqui é φ A sobre B. Aqui eu vou fazer uma coisinha. Aqui eu vou substituir ó, A sobre B pela letra grega φ. E aqui eu vou pegar essa fração e vou separar em duas, mantendo o denominador. Até aí, espero que tudo certo. A sobre A, desculpa, aqui A sobre A é 1. E se eu chamei A sobre B de φ, B sobre A é o inverso. Então, se A sobre B é φ, B sobre A é o inverso. É 1 sobre φ. Então, basicamente, a gente tem essa equação aqui. φ igual a 1 mais 1 sobre φ. Você podia chamar de x, tá? Eu estou usando a letra grega φ porque é como ela é representada. Bom, então aqui a gente pode fazer o seguinte. Para ficar até mais fácil, eu posso passar para cá subtraindo. E aí fazer meios por extremos. Vai virar uma equação do segundo grau. Multiplicando aqui meios por extremos, φ ao quadrado menos φ igual a 1. Vai chegar na equação do segundo grau. Então tá aí, a gente vai resolver essa equação pela fórmula de Bhaskara normal e descobrir quanto é esse valor. Então aparecem coisas diversas nas constelações, formações de constelações de estrelas, aparece esse número também. É muito curioso. Eu poderia passar um tempão aqui contando todas as coisas, nem todas, né? Todas pelo menos que eu conheço, onde aparece esse número da divina proporção. Vamos calcular o delta aqui. Os mais religiosos dizem que é a assinatura de Deus na natureza, no universo, na Terra, que está presente em tudo. Uma coisa tão perfeita deveria ser criada por um ser perfeito. Outras pessoas mais céticas acreditam que é uma coincidência da harmonia das coisas na Terra. Bom, o delta aqui vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Então vai dar 1. Menos com menos vai ficar mais 4. Então deu 5. O delta dá 5. Aí você faz, mas raiz, delta não tem raiz. Não, tem raiz, só não é exata, só não é inteira, tá bom? Então na hora de fazer aqui para encontrar as raízes, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Fórmula de Bhaskara, bem conhecida, sobre 2a. E a gente, vamos lá, a raiz negativa. Nesse caso, como eu estou querendo a razão entre dois segmentos, é natural que eu queira um valor positivo, tá? E esse valor aqui é negativo, então nesse caso eu vou descartar. Eu quero apenas o valor positivo. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Para quem nunca ouviu falar, guarda esse número aí, que ele vai aparecer muito. Agora que você conheceu, você vai começar a enxergar essas coisas, vai ver informações sobre isso. Aqui é o retângulo áureo. Quando você vai expandindo essa espiral, a razão entre a base e a altura do retângulo vão ficando, vai tendendo a esse número. Que se eu quiser fazer uma aproximação, a gente pode aproximar para 1,618. Bom, esse é o conhecido número de ouro, número áureo. Até na formação de veias e artérias está presente também. Então é uma coisa incrível que tem muitas coisas da natureza e também o homem utilizou para embelezar, digamos, as coisas que eles construíram. Platão falava disso, Euclides falava disso também, e também no Renascimento grandes artistas utilizaram, tá bom? Fica a dica, se você não conhecia, esse é o número áureo, o número de ouro ou divina proporção. É assim que se calcula, e se cair em alguma questão no vestibular essa ideia, você já sabe como fazer, tá bom? Até a próxima.